O campo funciona quando a pessoa não acredita na constelação? Ótima pergunta. O fenômeno do campo é tipo a lei da gravidade. Se alguém virar e falar assim, Inês, eu não acredito nesse negócio de gravidade. Ah, tá. Se ela pular de um prédio de 20 andares, o que vai acontecer? Ah, muito bem. Então, o campo é um campo de energia e que definitivamente ele existe, tá? Quem fala que não existe, tudo bem, vamos respeitar todas as crenças, mas para quem olha um pouquinho mais, para quem se permite vivenciar o fenômeno que é o campo, a gente vai perceber que de fato ele existe. Vou dar um exemplo bem simples que eu gosto, porque aí descomplica a história. Sabe quando você entra numa casa, suponhamos, um amigo seu te convida para ir até a casa dele. E aí, você nunca entrou naquela casa, e à medida que você vai entrando, você vai tendo percepções. Você vai, por vezes você pode entrar e talvez você vá se sentir muito mal ali naquele espaço físico. Ou, dependendo, você vai entrando e você vai se sentindo muito bem. Nossa, que paz. Nossa, que harmonia. Nossa. Ué, por que você foi sentindo tudo isso? Eu me recordo uma vez, muito antes de eu ser psicóloga, tá, gente? Eu que dirá consteladora, que eu visitei uma cidade histórica aqui em Minas. Nunca tinha ido nessa cidade histórica, na verdade, eu nunca tinha ido em nenhuma cidade histórica, porque eu moro até bem longe da região das cidades históricas aqui de Minas, moro em Minas, mas é distante. E em certo momento eu tive a oportunidade de visitar uma dessas cidades. E aí eu estava com um grupo de amigos, mas num determinado momento a gente foi visitar uma igreja e a gente se separou ali e cada um foi olhar um pedaço da igreja e pro lado que eu fui tinha um guia turístico. E como eu e os meus amigos não havíamos contratado um guia turístico, a gente só estava passeando, aí eu peguei ali, grudei ali na aba daquele grupo, fiquei ali meio discretamente, eu fiquei meio ali. E aí, aquele guia turístico foi explicando a estrutura daquela igreja. E foi explicando, inclusive, uma estrutura que havia no subsolo. A hora que aquele guia contou a história daquele subsolo, que eu não me recordo muito bem, tá? Deixa eu ver se eu lembro bem. Que havia sido ali um cemitério em que haviam enterrado diversos escravos numa condição ali muito difícil e tal, e que muito recentemente a cidade havia investido para desenterrar todos aqueles ossos e abrir todo aquele espaço. Então, aquele era um espaço novo para visitação. Até aí, tudo bem. Só que o detalhe é que, alguns minutos antes de tudo isso, de eu saber tudo isso, eu havia descido lá embaixo. E à medida que eu fui caminhando por aquele espaço ali naquele subsolo, um subsolo bem organizado, com peças de exposição, nada assim muito discrepante, tá bem organizado. Mas eu fui caminhando ali naquele espaço, foi me dando uma sensação tão ruim, tão desagradável. Eu cheguei, eu só não passei mal porque rapidamente eu subi, voltei, dei um jeito de respirar, mas se eu tivesse prosseguido, eu estava começando a ter sintomas físicos, de passar mal mesmo, de ânsia de vômito.
Na hora que, no momento seguinte, eu escuto o guia turístico explicando toda aquela história daquele espaço lá embaixo, eu entendi. Claro que, na época, eu não tinha a menor noção a respeito de conceitos, os conceitos da constelação, mas eu só consegui entender racionalmente. Aconteceu algo de muito difícil ali naquele espaço, muita dor, muito, enfim, tudo aquilo referente à escravidão, né? E de alguma forma eu conectei. Mas eu vim a compreender esse episódio realmente quando eu entrei na constelação. Ou seja, quando eu fui entrando ali, eu me conectei com a energia que tinha naquele espaço. Bom, enfim, dei uma viajada aqui, mas vamos voltar aqui, né? Sim, o campo, ele existe, a despeito da pessoa acreditar ou não. Assim como a ordem e a desordem referente às 3 leis do amor. Pessoa acreditando ou não, se ela ficar em desordem, ela vai ter os sintomas. Se ela ficar em ordem, a vida dela flui. Ok?